Thales, eu trabalho para a Samarco. Agradecer o convite, certo? Continuando o Ricardo, participar desse processo aqui. Gostaria de deixar minha opinião de que ele deve ser fomentado mais vezes. Esse tipo de conteúdo é muito importante para quem está na área, para quem é um interessado. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa. A minha apresentação é bastante breve. Foi colocado 15 minutos, acho que eu tenho concluído. Vou falar um pouquinho só de Samarco no começo, 2 slides institucionais. Não quero assumir que vocês sabem quem que a gente é, certo? A gente é uma empresa low profile, muitas pessoas não sabem quem nós somos. E um segundo disclaimer aqui é que me foi solicitado também que eu fizesse uma apresentação em inglês, paying respect to the presence of Professor Ivan. Mas eu acho que eu vou falar em português, então vocês me desculpem, eu vou traduzindo aí, se for necessário. Isso aqui é o que a gente vende, são pelotas de minério de ferro. Esse é o único slide que está em português. Poderia... Eu até comecei a traduzir ele, We Are Samarco, mas eu não vou traduzir esse negócio não, porque o que interessa aqui é a foto. Isso que a gente produz, a gente é uma empresa de minério de ferro, só que a gente produz um material acabado. A gente produz pelotas de minério de ferro. Ele confere alguns benefícios no forno do meu cliente, que é o siderurgista, em relação ao minério de ferro tradicional. Esse aqui são os nossos números, certo? A gente acabou de fechar 2014 aí. Nós somos uma composição acionária de Vale e BHP Billiton, 50-50 cada um. A Vale, acho que dispensa apresentações, os senhores conhecem, é a maior mineradora de minério de ferro do mundo. A BHP Billiton é a maior mineradora do mundo. Certo? Tendo esses caras como acionistas, eles esperam nada menos que a excelência das nossas operações. E aqui eu não estou falando que a gente é bonzão pra caramba, mas de fato a gente é cobrado nos standards de ambos, né? Então a gente tem que subir um pouco o nosso nível. A gente está em Minas Gerais e no Espírito Santo aqui no Brasil, vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vende pelotas 24/7, assim como a gente produz pelotas 24/7. Então, para vender nesse fuso horário aqui, a gente tem um escritório de vendas em Amsterdã, e para vender nesse fuso horário aqui, a gente tem um escritório de vendas em Hong Kong. Aqui no Brasil, onde estão as nossas operações, em Mariana e Ouro Preto, nós temos a mina, certo? Nós temos um modal de transporte chamado mineroduto, esse é o mais famoso, acho que de Samarco, aí se eu falasse sempre eu falo do mineroduto, que transporta o minério até Anchieta. Isso aqui está errado, porque está escrito Muniz Freire, mas é até aqui, Anchieta. É onde fica a nossa unidade de pelotização lá no Espírito Santo. Em Muniz Freire e aqui em Antônio Dias nós temos uma pequena central hidrelétrica e nós temos uma participação acionária numa unidade hidrelétrica de fato. E os nossos headquarters são aqui em BH e em Vitória a gente também tem um escritório de vendas para as Américas. A gente tem um sistema integrado de produção, certo? Então a gente tem mineração, nós temos a mina, desmonte, carregamento, transporte, é o que se pratica em toda a mina. Pelas características do nosso minério, e isso desde 1976, quando a gente começou a operar, a gente lavra minério de baixo teor, certo? Ou seja, a gente precisa de um processo de concentração, que à época era bastante inovador, chamado flotação, né? Existiam poucas operações com essas características adaptadas a enriquecer minério aqui no Brasil. Então a gente tem a concentração onde a gente enriquece esse minério, transporta ele para o mineroduto até o Espírito Santo, onde a gente tem a pelletizadora, e o porto, 100% do nosso produto é exportação. E tudo que eu vou começar a falar agora não faz sentido se eu não apresentar isso aqui, certo? A gente tem um modelo de sustentabilidade, ele já tem aí pelo menos 4 anos na Samarco. Ele é um modelo relativamente complexo, eu não pretendo passar por cada perna dele aqui, mas pelo tempo nosso é exíguo, mas a parte central do modelo é essa aqui, construir confiança, certo? Por que eu preciso construir confiança? Porque a sociedade vai participar no processo decisório da minha companhia, certo? E eu preciso garantir a licença social para operar. A licença social não é igual um papel que a licença ambiental me confere um direito de ir lá e lavrar, e tirar uma árvore, etc. A licença social é garantida
todo dia, a cada dia, né? Então, na cabeça do CEO da empresa, né? Essa não é minha fala, é a fala do presidente, quem vai aferir essa licença social, que é condição sine qua non para que eu continue vendendo Pelotas, é a sociedade. E ele não é, quando eu falo desse jeito, vocês não imaginam que a gente é dirigido por um hippie ou por um bicho grilo maluco, ele é um cara de business. Ele entende que essa construção de confiança ela precisa acontecer para que ele continue no business, certo? Ele não ultrapassa essa linha. Mas esse é o nosso modelo, é isso aqui que a gente é cobrado. Eu, particularmente, lá dentro, estou nessa área de inovação e tecnologia, sou da turma de P&D lá dentro. Já temos um contato aí com o Waycarbon há 7 ou 8 anos, eles fazem o nosso inventário, então acho que facilita a nossa conversa aqui. Como que esse negócio de mudanças climáticas entrou na nossa marca? A gente utiliza o método sistêmico, que é uma metodologia, ela veio lá da dinâmica de sistemas, um negócio que ficou relativamente famoso depois que o pessoal começou a estudar isso no MIT, nos anos 70 e tal. Nós temos alguns profissionais do Brasil que são altamente capacitados no pensamento sistêmico e nós fizemos um pensamento sistêmico para avaliar a matriz energética dessa marca. Energia para a gente é muito importante, certo? A gente é intensivo em energia. Isso aconteceu em 2007 e em 2007 nós tivemos, isso aqui são os mapas de causalidade e tal, só estou trazendo uma exemplificação, eu acho que ele é bem mais complexo esse método para a gente chegar no resultado. Mas o resultado dele foi o seguinte, olha, a gente vai falar de energia, 3 indicadores são importantes para a gente. A intensidade energética, é quanto que eu gasto por tonelada de pelota produzida, é o custo dessa energia, certo? Por unidade energética, e naquela época foi chamado um indicador de CO2 por energia de ineficiência socioambiental. Isso hoje até é um pouco comédia, né? Você não mede ineficiência socioambiental, você mede eficiência, né? Energética. Mas na cabeça de engenheiros metalurgistas, eu nem estava nessa marca nessa época, tal, eu acho que até é louvável eles terem colocado isso como um indicador necessário para a gente pensar a nossa matriz energética no futuro. E a partir desse trabalho, então, foi que começou a relação com o Waycarbon. Eles fazem o nosso inventário desde então e a gente elaborou um método de trabalhar com esse tema, mudanças climáticas. E a partir desse momento que eu entrei na parada, mas a gente basicamente está falando, não é segredo, isso é uma obviedade para a maioria dos processos, a gente tem que medir, né? Depois a gente tem que mitigar no segundo estágio, que a gente não consegue mitigar, a gente vai lá e compensa. Isso é o ideal, de novo, a gente está trabalhando dia após dia para fazer isso acontecer. E trazendo um resgate aqui, então lá em 2007 a gente fez o pensamento sistêmico, em 2008 a gente publicou o primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa, referente ao ano de 2007, a gente tem feito isso desde então. Nosso inventário ele é medalha de ouro lá no GHG Protocol, ele é verificado e tal, é o melhor padrão que existe, é o que a gente aplica. Em 2010, a partir dessa medição, a gente conseguiu registrar um projeto de gás de efeitos de mecanismo de desenvolvimento limpo, junto com a ONU, né? Então foi uma oportunidade que surgiu a partir da medição para mitigar. De fato, esse projeto economizou-nos quantidades relevantes de CO2 ao longo desses anos aqui. A gente fez uma troca na mudança da nossa matriz energética. Em 2014, nós fechamos o primeiro projeto de compensação, que é isso que eu vou trazer um pouquinho mais de informações para vocês. Um projeto de 10 anos, desde 2010, um projeto de 4 anos. E na realidade foi a carboneutralização do P4P. O P4P foi um projeto de investimento aí de 3,2 bilhões de dólares na época, onde a gente investiu mais ou menos $1 milhão em compensação, certo? E ele foi o primeiro megaprojeto no setor de mineração, totalmente carbono zero no mundo, a gente tem muito orgulho de falar isso. E a história dele é muito interessante. A gente estava na audiência pública nesse ano de 2010, em Ouro Preto. Nosso executivo, superintendente do projeto, estava apresentando o projeto lá para a comunidade. Aí, na hora das perguntas, uma pessoa levantou a mão, era Maria Dalce, talvez algumas pessoas já conheçam.
é uma pessoa que a gente tem que louvar muito o trabalho dela, que há 30 anos atrás, você falar com a indústria, eu devo reconhecer que não é um negócio tão fácil igual é hoje, né? Até tapa na cara, esse pessoal deve ter tomado já. Mas ela levantou e ela falou, ei, tô entendendo, tal, mas o que vocês estão fazendo para as mudanças climáticas? Na época a gente estava entrando na tal da COP lá da Dinamarca, era um assunto que estava muito na pauta, na mídia. Aí o meu gerente, que era o gerente do meio ambiente, passou a colinha lá para o superintendente responder aquilo, e ele falou, não, a gente tem um projeto de MDL, a nossa quarta usina já está entrando em gás natural, isso, aquilo, outro, tal. Nós damos uma resposta que naquele momento foi a contento. E no dia seguinte, eu chego para trabalhar, 7h30, 8 horas da manhã, sei lá, esse mesmo meu chefe, o gerente, me chama na casa dele, na sala dele, e fala, a gente tem que pensar num negócio aqui, porque aquela pergunta que foi feita ontem, eu falei, pois é, tá certo, isso e tal. Aí ele falou assim, o Márcio teve uma ideia, o Márcio, no caso, era o executivo. Por que a gente não carboneutraliza o P4P? E esse foi o segundo pior dia da minha carreira, porque quem tinha que ter tido essa ideia era eu, né? Eu era pago por ter essa ideia, mas a ideia saiu do cara. Talvez por isso que ele seja o executivo, eu gosto de contar assim por isso. Mas no final das contas fui eu que toquei esse projeto, né? Contando com o apoio, lógico, da Way Carbon, na época nem era Way Carbon ainda, tinha outro nome. Mas nós tocamos esse projeto aí e a gente tem muito orgulho dele. Ele foi encerrado na semana passada, nós recebemos a verificadora aí, o organismo da SGS, para nos dar o selo, que de fato é uma obra carbono zero. Então foi um projeto aí desde 2010 até 2014, medindo as emissões disso aí, e a gente bolou uma estratégia muito legal, basicamente fazer o inventário ex ante da obra, e falar para o camarada quanto que ia custar ele carboneutralizar aquilo lá. Então a gente bolou um P4P sendo instalado. Antes da instalação dele, trouxemos os melhores engenheiros da Samarco para a turma de planejamento, a turma de suprimentos, lógico, para inserir a gente de informações. Aí a turma falou, uma obra dessa aqui mais ou menos essa, baseada em volumes movimentados, central de concreto, transporte de equipamentos, componentes, etc. Com base nesse número, nós bolamos uma estratégia de compensação, uma matriz, certo? De comprar carbono até utilizar os nossos próprios créditos, como que a gente faz essa compensação. E acompanhamos o inventário exposto, ou seja, lá na obra, uma obra de 36 meses, de novo, a gente não é uma construtora, a gente não é uma Odebrecht, uma Andrade Gutierrez, a gente é uma pelletizadora. A gente não tem expertise em monitoramento de emissões de obras de construção, certo? Mas foi isso que a gente tentou fazer, e da melhor maneira possível nós o fizemos, e chegamos aqui no final de compensamos e fizemos a verificação. Aí esse aqui é um slide do que seria as nossas emissões no inventário ex ante, e depois no slide falamos já do inventário ex post, bem mais detalhado, né? Tal. E o que nós temos para o futuro, que a gente imagina, é basicamente a gente entrar na cadeia, né? Então, isso é valor para o meu cliente? Aí sim eu começo a fazer alguma diferenciação, de fato, para as mudanças climáticas, porque quem que é essa marca, né? Então, no slide que mostrou aqui as emissões da indústria, o que é a indústria dentro das emissões gerais, o que é essa marca dentro daquele negócio. Mas se eu começar a influenciar na minha cadeia, o meu cliente ele é altamente intensivo, ele está na casa de 1 tonelada de CO2 para 1 tonelada de aço produzido. Então, se eu consigo influenciar no meu cliente, e lógico que eu vou fazer isso sob a ótica de business, né? Então eu tenho que entregar um valor para ele e eventualmente até para o meu fornecedor, certo? Quem vem antes de mim, será que eu compro alguns insumos lá que são da agricultura? Será que o cara pratica agricultura de baixo carbono, esse tipo de coisa, né? Então a gente acredita que a gente tem um potencial muito maior de influenciar e reduzir emissões no geral se a gente entrar no escopo 3. Então, conforme prometido, era uma apresentação bastante expedita, como tem no caso, e acho que eu vou ter um papo aqui para conversar melhor.